Depois que os israelitas decepcionaram a Deus e falharam com a tarefa dada a eles, Deus permitiu que a Babilônia conquistasse Israel e capturasse o templo, permitindo que ele fosse destruído. Mas antes da destruição de Jerusalém, Deus guardou para si a Arca da Aliança e os outros objetos do templo e os escondeu. Existem muitas teorias sobre onde a arca foi escondida, desde templos pagãos na Etiópia até cavernas no deserto. Mas em toda a história, Deus nunca permitiu que a arca permanecesse dentre ídolos pagãos. Eles reconstruíram os muros e o templo, mas nunca mais tiveram a Arca da Aliança. Então, qual era o plano de Deus para a Arca da Aliança e para seu testemunho? Será que ele tinha algum outro testemunho que ele gostaria de adicionar à arca antes de mostrá-la ao mundo novamente? Há quase 30 anos atrás, Ron Wyatt andava entre este lugar e a Serra de Golgoferuz com um empregado das autoridades de antiguidade de Israel. De repente, ele levantou a mão e apontou para o monte e disse: "Esta é a caverna de Jeremias e a Arca da Aliança está ali." Ambos ficaram muito surpresos com essa afirmação e Ron recebeu missão verbal para escavar ali. Será que a arca estava mesmo escondida ali? E se sim, por que depois de tantos anos Deus queria revelá-la novamente? Quando Ron Wyatt decidiu começar a escavação, não foi tão fácil como ele achava, mas ele investiu todo o dinheiro que tinha para poder financiar. Desde aqui, deixaremos ele contar a história com suas próprias palavras. Este vídeo foi gravado na caverna de Zedequias em 1997. Eu fiquei impressionado quando li sobre a história de como Jerusalém tinha sido conquistada por Nabucodonosor, rei da Babilônia naquela época. E em 2 Reis 25 e todo o final daquele capítulo, diz que Nabucodonosor construiu fortes contra e ao redor da cidade. Isso, na linguagem de hoje, seria um muro de cerco. O que significa que ninguém poderia tirar ou trazer nada para a cidade. Então a Arca da Aliança teria que estar dentro da cidade, embaixo da cidade ou dentro do muro de cerco construído ao redor. Então pensei, vamos fazer de maneira razoável. Pronto, voltamos e começamos a escavar em janeiro de 1979. Naquele ano havia um pouco de neve no lugar. Mas no dia 6 de janeiro de 1982, às 2 horas da tarde, eu achei a Arca da Aliança. Então, encontramos. Eu não tinha pensado em nada sobre o lugar da crucificação. Assim como todo mundo, eu achava que estava ao lado daquele cemitério islâmico no topo daquele monte. Mas não vi nenhuma evidência lá em cima. Mas quando escavamos abaixo da face daquele penhasco, encontramos aquelas 3 marcações. Gente, só havia um lugar para a crucificação em Jerusalém, e o lugar é aquele. Havíamos encontrado o lugar da crucificação e estava muito animado com isso, mas estávamos procurando pela Arca da Aliança. E se eu tivesse feito do meu jeito, eu teria encontrado a Arca da Aliança, mas não teria encontrado o lugar da crucificação. Mas com o tempo, encontrei a Arca da Aliança e ela estava numa câmara onde eu nunca imaginaria que poderia estar. Assim como eu não imaginava que acharia uma caverna quebrando aquela pedra. Então, quando apontei a lanterna para as paredes, vi essa caixa de pedra que era desse tamanho, quase chegando ao teto. A tampa estava quebrada e empurrada para os lados. E bem acima havia uma rachadura com uma substância marrom escura que vinha de lá. E pude ver que na tampa da caixa de pedra que estava quebrada, tinha mais dessa substância marrom em ambos os lados. De repente, eu percebi que estava em frente à Arca da Aliança. E que o sangue de Cristo havia se derramado ali. Eu nunca ouvi ninguém pregar nada relacionado a esse tipo de possibilidade. Nunca. E a emoção foi demais para mim.
Mais tarde, Ron Wyatt confirmaria que essa era a Arca da Aliança e que o sangue no propiciatório era de alguém que tinha apenas um progenitor humano. Mãe, no caso. Não haviam cromossomos paternais, exceto um único cromossomo Y. A Bíblia profetizava que o sangue de Cristo seria derramado no propiciatório da arca, mas como deveria ser mantido em segredo até nossa época, foi parcialmente, mas não totalmente escondido em símbolos. Mateus relatou sobre o terremoto da cruz, que formou uma rachadura no solo embaixo dela. João nos diz que quando o soldado romano furou o lado dele, sangue e água escorreram. O sangue e a água escorreram abaixo pela rachadura causada pelo terremoto. O profeta Isaías escreveu que Jesus, quando fosse ferido e quebrantado, borrifaria a muitas nações. O próprio Jesus disse que quando ele iniciou o serviço de comunhão, ele firmaria uma aliança com todas as pessoas pelo seu sangue, o sangue da aliança. O sangue confirmaria essa aliança. Quando Jesus se tornou um sacrifício, ele borrifou seu próprio sangue, assim preenchendo o papel do sumo sacerdote. Então tornou-se sumo sacerdote e vítima. Paulo nos disse que Jesus confirmou a aliança da mesma forma que Moisés confirmou a velha aliança com os israelitas. Ele pegou sangue e água e borrifou sobre as palavras da aliança, e isso simboliza duas coisas. Que estas mesmas palavras escritas no livro são a aliança, e o sangue simbolizava perdão por quebrar aquela aliança, assim como o sangue de animal sacrificado sempre foi um símbolo de Cristo. Lã escarlate e hisope representavam a verdadeira missão do cordeiro sacrificado. Na Bíblia nos é dito que lã simboliza pureza e escarlate simboliza pecado. Então, assim como a lã se tornou escarlate, da mesma forma Cristo, o puro Cordeiro de Deus, tomou nossos pecados sobre si. Nas Escrituras, hisope é um símbolo de limpeza. Jesus tomou sobre si nossos pecados para nos purificar. Por esta cerimônia, nós sabemos exatamente o que esperar no arquétipo. Na realização do arquétipo profetizado, podemos esperar que Jesus confirme a aliança borrifando o seu sangue e água sobre o que hoje compõe a aliança, enquanto simultaneamente oferecendo a si mesmo para purificar as pessoas dos seus pecados. As pessoas com quem ele confirmou a aliança são, então, exigidas por Cristo a manter as palavras daquela primeira aliança. João nos revela um segredo. Ele nos diz que o sangue e água estão aqui na terra como um testemunho. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. O profeta Isaías conecta a morte de Jesus sobre a cruz com uma época em que ele borrifaria a muitas nações. Isaías continua dizendo que isso um dia será revelado e deixaria mesmo os líderes do mundo completamente sem palavras. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quando o profeta Daniel recebeu a tarefa de profetizar do Messias que viria, ele fez uma referência clara à missão de Jesus, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Também está escrito que quando Jesus morreu, a cortina entre o lugar santo e o Santíssimo foi rasgada em dois, mas a Arca da Aliança não estava lá. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras.
Logo antes do cerco de Babilônia em Jerusalém e destruição do templo, a arca foi escondida. A mesma arca da aliança com o testemunho de Deus. A lei que as pessoas haviam quebrado e pela qual precisamos ser perdoados. Deus sabia que Jesus havia de sofrer e morrer pela humanidade. E 600 anos antes da crucificação, ele escondeu a arca abaixo do monte de Gólgota.